Boa noite, igreja. Estamos começando hoje de novo mais um culto nessa quarentena. Que você possa hoje conosco buscar a Cristo, a buscar ouvir o que Ele tem para você nessa noite. Amém? Louve o nome dEle comigo e com o Caio nessa noite. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-se a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvéolo, a coroa conquista. Nada pode me impedir. Eu vou te seguir, Senhor. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Boa noite, irmãos, graça e paz. Em primeiro lugar, queria agradecer ao pastor pelo convite, dizer que é uma satisfação, tá trazendo essa reflexão, trazendo essa palavra. Obrigado mesmo pela oportunidade, E dizer que a gente sempre pensa, irmãos, em tudo que acontece à nossa volta, em tudo, independente da situação. A gente sempre vive meditando sobre as coisas que acontecem conosco.
E quando o pastor fez o convite, assim, Deus já tocou no meu coração algo que eu tenho sentido há um tempo, sabe? E uma palavra que resume tudo isso é a palavra turbulência. Talvez, né, você já tenha vivido, né, alguma turbulência, ou então você esteja vivendo alguma turbulência. E quando a gente fala turbulência, a palavra turbulência em si, muitas vezes nós nos referimos à questão, né, ou então atrelamos a uma viagem de avião, né, alguma turbulência que possa existir naquela viagem. Talvez você tenha viajado de avião e já tenha passado por isso. Mas eu queria trazer a conotação de turbulência no sentido um pouco mais realmente daquilo que acontece conosco. Se a gente parar para pensar um pouco, na palavra turbulência em si, nós vemos como significado a questão de inquietação, desordem, sabe? Algo realmente que saiu fora do seu normal. Tudo aquilo que tira fora o que seria o seu trajeto normal e que te traz para uma situação muitas vezes de desconforto, uma situação de angústia. Mas, independente da situação que nós possamos estar vivendo, independente dessa questão de turbulência, a palavra de Deus, ela nos conforta. Assim como em todas as situações que nós temos na vida, assim como em todos os sentimentos que nós possamos ter, sempre a palavra de Deus nos conforta. E nós vemos na palavra de Deus, em um texto que está lá no Evangelho de João, no quarto Evangelho. Né? Nós temos aí os 3 Evangelhos, os quais contam a história de Jesus, né? O qual nos apresenta, né, a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, a maior liderança que nós poderíamos ter, que é a liderança de Jesus. E nós vemos no verso 14, que diz bem assim, né, tem como título, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o título e o texto nos diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Bom, irmãos, acima de tudo, esse texto aqui é uma promessa. Acima de tudo, o texto é uma promessa, tanto para a minha vida quanto para a sua. Porque se a gente parar para pensar um pouco com relação à conotação de não se turbe o vosso coração, e nós pararmos e realmente pensarmos, analisarmos o que seria um coração turbado. Talvez nunca tenha pensado nisso. Talvez a grande dificuldade que possa ter nessa relação seja apenas minha. Mas eu acredito que talvez você não passe por isso. Engano. O coração turbado não é uma questão de classe social. Você ter um coração turbado, todos nós sabemos bem o que é, não diz respeito talvez ao time que você torce, mesmo que você fique angustiado, né, em determinados jogos. Um coração turbado, ele não diz nada a ver com a sua vida financeira. Um coração turbado não tem nada a ver com a sua crença religiosa. O coração turbado, ele está bem distante daquilo que nós possamos imaginar, talvez da sua idade, talvez a sua realmente, a situação que você vive, os valores que você agrega ou não. Todos nós sabemos o que é realmente um coração turbado, a angústia de um coração turbado. Não existe, irmãos, não existe um sistema de alarme, não existe nada que faça com que acione em nós, né? Ou então que nos proteja de situação que possa vir trazer turbulência no nosso coração. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós vemos que isso emana tanto da nossa mente quanto do nosso corpo. O coração turbado, ele vem daquilo que nós amamos, mas também vem daquilo que nós tememos. Gera em nós tanto situações daquilo que nós desejamos, daquilo que nós gostamos, daquilo que nós buscamos, quanto daquilo que nós temos medo, daquilo que nos dá o frio na barriga, daquilo que realmente tira a nossa zona de conforto. Nós vemos na palavra de Deus, em Marcos 14,
né, que conta a trajetória de Jesus no Getsemane. Uma trajetória que não teve um desfecho da maneira que talvez todos nós gostaríamos que fosse. Mas se nós pararmos um pouco a pensar na história, da onde começa, né, Jesus estava com os seus discípulos, pessoas que estavam com ele todos os dias, pessoas que acreditavam nele, pessoas que contemplavam as suas maravilhas, pessoas que observavam, que viviam os seus milagres. Mas e nós vemos nesse trajeto até mesmo Pedro, né? Antes de todo esse momento ali no Getsemane, Pedro diz que jamais negaria Jesus. Pedro se coloca como o seu principal aliado, sabe? Colocando que não tem erro, tô contigo. Jamais eu iria negar seu nome. Jamais eu iria negar aquilo que você tem feito. Jamais eu iria voltar atrás daquilo que você me mostrou. Mas nós vimos que não foi bem assim. Jesus ali no Getsemane, ele foi traído. Jesus no Getsemane, ele foi preso. Ali começava toda a sua trajetória de dor. Ali começava toda a sua trajetória saindo fora daquilo que os discípulos viam talvez como um conforto. Ali iniciava realmente um coração turbado. Talvez não de Jesus. Com certeza não de Jesus. Ele ora ao Pai, ele coloca ao Pai que passe dele esse cálice, apesar de que ele sabia que o propósito dele era esse. Se nós buscarmos, se nós lermos lá em Isaías, quando fala sobre o nascimento do menino que vinha para nascer, que nasceria para poder estar salvando tanto a mim quanto a você, então Jesus já tinha consciência realmente do porquê que ele estava entre nós, do porquê que ele se fazia homem entre nós. Mas o fato de ele ser Deus não tirava dele também a situação de um coração turbado. Nós vemos naquele Getsemane tudo que os discípulos passaram, naquele local realmente onde a questão da dor, a questão da angústia, a questão muitas vezes de uma reflexão de vida. Puxa vida, o meu mestre, a pessoa que eu seguia, aquele que talvez fosse imbatível, que fosse inabalável, estava sendo traído. A questão da dúvida, talvez, realmente do poder de Deus, daquilo que Deus tinha para fazer, dos propósitos, das maravilhas que foram pregadas, das vidas que foram salvas, das pessoas que foram curadas. Qual seria o propósito de tudo isso, sendo que naquele momento, de uma maneira tão fácil, talvez, o mestre estava sendo preso? Como que poderia acontecer isso? Como que poderia, no momento de dificuldade, no momento em que talvez fosse a hora de Jesus demonstrar todo o seu poder, toda a sua força, mas não, ele estava sendo entregue aos homens, com destino cruel, o destino da crucificação, de um sangue jorrado tanto por mim, tanto como para mim, como para você. Agora, se a gente parar para pensar, irmãos, o sentimento dos seus discípulos, que estavam com ele todos os dias. Pense na pessoa que você mais gosta. Pense na pessoa que você mais admira. Na pessoa que você convive todos os dias com ela. E de repente, tudo isso, toda essa questão de estar com a pessoa, isso cai por terra. Talvez, de uma certa forma, tudo isso é prejudicado. Você tem o sentimento de que aquela pessoa estará distante, que você não estará mais com ela. Todas as palavras que ela tinha dito para você, elas não tinham mais, talvez, aquele valor, aquele significado. E talvez brotasse até em você uma sensação de egoísmo. Puxa vida, o que eu poderia ter feito? De que forma que eu poderia ter me colocado? Talvez até mesmo a fé dos discípulos fosse totalmente aterrorizadas ali. Talvez a fé dos discípulos, os alicerces que tinham como base essa fé fossem estremecidos. Porque o seu maior líder, a pessoa que estava com eles, a pessoa que trazia força para eles, no primeiro momento de dificuldade, no momento de turbulência, ele não estava mais.
ele não estava mais. Talvez todo o propósito que estava sendo colocado, todo o propósito que havia sido proclamado, no nosso entendimento humano, tinha caído por terra. Então aqueles corações estavam, irmãos, passando por turbulência, mas não pela questão de Jesus, não porque Jesus tinha que mostrar para eles que ele poderia fazer diferença, não pela questão de que Jesus poderia mostrar para eles o sobrenatural que muitas vezes nós esperamos. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nós vemos, irmãos, que realmente nesse contexto, sabe, como que estariam os nossos corações? Como que nós poderíamos confiar em Deus? O que faz nós confiarmos em Deus? O que faz? O que tem feito você confiar em Deus? O que será que tem feito eu confiar em Deus? Qual tem sido a minha busca? Qual tem sido aquilo que talvez eu almejo? Qual tem sido o meu desejo? Qual tem sido, ou então, o momento que eu deveria observar as bênçãos que Deus tem me dado, aquilo que Ele tem me colocado, a prova realmente de que Deus está comigo? Talvez não diretamente na minha vida, mas em pessoas que estão próximas a mim. Deus tem feito a obra, mas muitas vezes eu não vejo porque eu sou egoísta. Porque a bênção tem que vir direto para mim, eu não aceito que vá para outra pessoa. Qual tem sido, irmãos? Qual seria o real sentido? Qual seria o real significado? O porquê do confiar em Deus? Nós estamos passando por um momento muito difícil. Um momento de muitas incertezas, sabe? E torna-se até repetitivo, porque realmente é algo que nós estamos passando e nós não sabemos como vai ser, o que vai acontecer. Só que muito além de uma pandemia, como estava sendo a nossa vida antes da pandemia? Será que a pandemia é real turbulência em nossa vida? Será que a pandemia é o real significado de nós estarmos com os nossos corações turbados? Ou não? Ou não? Mas qual seria a real maneira de nós triunfarmos na vida perante as nossas dificuldades? Qual seria a maneira de triunfarmos, irmãos? Nós vemos, na sequência de todo o texto, a trajetória, o final nós já sabemos. Nós já sabemos. Nós sabemos que Jesus ele triunfou sobre a morte para trazer e nos trouxe vida eterna. Não é qualquer vida, não é qualquer presente, não é qualquer coisinha que você possa achar pequena. Ele deu a vida tanto para você quanto para mim. Então, mas tudo bem. Mas como que eu vou triunfar hoje? Como que eu poderia triunfar hoje? Irmãos, não existe uma receita pronta. A grande questão é da fé que nós temos. De que maneira nós estamos colocando realmente a nossa fé? De que maneira que nós estamos confiando em Deus? De que maneira que nós estamos acreditando que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida? Há um tempo atrás, assim como eu, ou então recente, você esteve aceitando Jesus como seu Salvador. E quando você esteve aceitando Jesus como seu Salvador, ninguém falou para você que você seria imune. Ninguém falou para você que você seria blindado. Ou então até você que ainda não aceitou, que ainda tem dúvidas do que Jesus pode fazer em sua vida, a única certeza que você pode ter, além da vida eterna que você vai receber, é que você não é blindado. Nós não somos blindados. Nós estamos imunes. Não tem sobre nós uma carcaça que nos proteja do mal. Não tem sobre nós uma carcaça que nos defenda da pandemia que está batendo na nossa porta. A não ser a nossa fé. A nossa fé. Mas acima de tudo, irmãos, não uma fé intelectual. Não uma fé emotiva que apenas eu tento expressar de uma maneira totalmente emocionada a minha fé. Muito pelo contrário, não é nada disso. Ou então pior, fé sobre fé. Fé sobre fé. Eu falo da minha fé com uma fé muito grande, mas que é vazia.
Eu tento convencer as pessoas daquilo que realmente eu acredito, mas no fundo, será que eu acredito? Ou então eu falo isso apenas para confortar as pessoas, na questão de tentar confortar também a minha alma, talvez na questão de tentar confortar o meu coração turbado, mas é uma fé vazia. A fé, irmãos, o real significado da fé, a real expressão da fé, não é um sinônimo, mas poderia ser, no caso daquilo que nós colocamos nossa vida na mão de Jesus, seria descansar. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, porque vai passar. A dificuldade que nós temos vai passar. Os problemas que muitas vezes têm aparecido em nossas vidas, eles vão passar. E não é porque eu estou falando, até porque eu também tenho problemas. Mas é porque Jesus ele nos traz isso. Não se turbe o vosso coração, apenas crê em mim. Apenas crê em mim. Coloque a tua vida em minhas mãos. Quantos problemas você já não teve passado? Quantas situações de extrema dificuldade Deus já não pegou você, já tirou dali e colocou para o outro lado? Quantas vezes você achou que estava tudo perdido? Quantas vezes você achou que estava tudo já, que não tinha mais salvação, que não tinha mais caminho? E Jesus, na sua infinita bondade, pegou você e trouxe para outro local. Então acredita, irmãos. Nós precisamos acreditar. A nossa fé ela tem que ser fortalecida. Jesus, ele é o remédio para o coração turbado. Ele é o remédio para os nossos corações. Talvez estejamos doentes espiritualmente. Talvez estejamos doentes perante todas as tempestades. Mas é essa fé que vai fortalecer. É realmente eu acreditar que nós somos apenas peregrinos nesse mundo. Esse mundo ele não nos pertence. Não nos pertence. Tenha consciência disso. Esse mundo, ele não nos pertence. E a palavra de Deus diz, nós podemos ter aflição no mundo, mas temos que ter bom ânimo. Porque quem venceu o mundo não foi nós. Quem venceu o mundo não foi nós. Mas o galardão é nosso. A vida eterna é nossa. Nós temos a vida eterna. A nossa real situação, a nossa real paz, ela não vai talvez ser aqui. Aqui nós vamos ter momentos muito bons, nós vamos ter situações maravilhosas, nós vamos ter, ou então acharmos já que já temos tudo, mas a nossa vitória não está aqui. A nossa vitória não faz parte desse mundo. Deus ele tem um plano muito maior, tanto para a minha vida quanto para a sua. Mas no que você tem acreditado? Talvez você tenha colocado a sua fé, talvez você tenha colocado a maior ênfase realmente no seu coração turbado. Talvez você tenha dado o devido valor, ou então a devida amplitude nos seus sentimentos vazios, mas não naquilo que Deus tem falado. Nós temos ouvido sempre mensagens trazendo com relação à nossa vida eterna. Nós temos ouvido mensagens nos fortalecendo nossa relação com Deus, de que Ele é o único que pode nos tirar, de que Ele é o único que pode nos trazer tranquilidade, tanto para a nossa cabeça quanto para o nosso coração. Nós temos ouvido mensagens as quais colocam que acima de tudo existe um Deus. Mas aonde você tem se fortalecido? Qual tem sido o seu fortalecimento? Qual tem sido? Nós vemos, irmãos, no Evangelho de João ainda, no final do Evangelho, né, e no qual nos apresenta Jesus como o Verbo, né, como o Verbo de Deus, né, que existiu aí, né, realmente para salvar a humanidade. E nós vemos logo no começo do texto que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, de 1 a 4. O Evangelho em si, né, esse Evangelho, relata fatos da trajetória de Jesus. E nós vemos o nascimento de Jesus, nós vemos o seu crescimento,
nós vemos os seus ensinamentos, nós vemos a sua morte, a sua prisão e a sua morte, mas nós vemos acima de tudo a sua ressurreição. Talvez o grande valor que nós estamos dando não é a ressurreição, não é a questão de que Ele nos trouxe a vida e de que Ele continua vivo em nós. Talvez a nossa ênfase tenha sido a crucificação. Talvez a ênfase que você esteja dando, ou que talvez eu esteja dando, seja a crucificação de Jesus. Nós aceitamos Deus na nossa vida e isso fez com que nós nos fortalecêssemos. Isso fez com que nós tivéssemos realmente o sentimento de que estaria conosco a todo momento. Só que com o passar do tempo, talvez nós estejamos crucificando a Jesus todos os dias. Não colocando nossa vida em suas mãos, não acreditando na transformação real. Mas Ele nos deu vida, irmãos. A mesma vida que você recebeu quando você aceitou, quando você desceu as águas, Ele continua te dando a mesma vida hoje. A mesma vida hoje. A ênfase não está na crucificação, por mais dolorosa, por mais pesada que tenha sido. A ênfase está na vida. A ênfase está na ressurreição. O seu coração tem que estar vazio. O seu coração tem que estar totalmente alegre, totalmente feliz. E por mais que você fique com medo, porque medo é normal. Só que o fortalecimento vem daí. Vem da ressurreição. Nós vemos ainda em João, no qual ele diz, né, que Jesus veio realmente, né, para nos trazer a salvação. E o texto diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse verso é tão conhecido que às vezes passa tão batido, a gente não presta atenção nas palavras. Imagina, irmãos, que para essa pandemia, agora, que para a cura dessa pandemia, descobrisse que existe um sangue raro, um sangue extremamente raro, e que esse sangue raro, fosse do seu filho, esse sangue totalmente raro, que poderia salvar a humanidade inteira da Covid-19, fosse do seu filho. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Sabendo que o sangue do seu filho poderia salvar a humanidade toda. Só que teria um preço. O fato de salvar a humanidade toda iria sacrificar a vida de seu filho. O que você faria? Será que você salvaria a humanidade? Será que você salvaria pessoas, mesmo sabendo que eles não acreditariam em você? Será que você salvaria pessoas que talvez amanhã ou depois viesse a cuspir na sua cara? Ou então a maldizer o seu nome? Ou então, por mais que estivessem livres, estivessem salvas, mesmo assim não acreditariam em tudo que você fez ou esqueceriam de uma forma totalmente superficial? Será que você daria a vida de seu filho, talvez o seu único filho, para que pessoas fossem salvas? Jesus foi esse filho. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos curar de toda a pandemia. Ele veio para salvar a minha vida e veio para salvar a sua. Agora, qual seria a nossa reação, irmãos? Qual seria a nossa reação? Precisamos ter um coração turbado? Ou nosso coração tem que estar em paz? Bom, que Deus possa completar nos corações. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Desculpa o nervosismo, ok? Deus abençoe a cada um. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como
Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo esse amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom, irmãos, para encerrar, tá? Então eu gostaria de estar orando, tá? Ok? Feche seus olhos e esteja orando. Faça a sua oração. Não se preocupe em fazer a minha. Faça a sua oração. Coloque a sua vida perante Deus. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado, Deus, por poder falar de Ti, ó Pai, mas ao mesmo tempo que cada palavra lançada, Deus, elas voltam com uma reflexão, ó Pai. E que acima de tudo, antes de que alguma vida possa refletir, ó Deus, sobre cada palavra dita, Senhor, eu possa refletir também sobre tudo o que acontece em minha vida, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, pelo que o Senhor tem me dado, ó Pai. Tenho certeza, ó Pai, que tudo que tem acontecido será passageiro, ó Deus. Não porque eu estou dizendo, ó Pai, não porque é uma crença vazia, mas sim porque eu confio em Ti, ó Pai. Eu confio em Ti, ó Deus, da mesma forma que o Senhor já nos libertou de vários problemas, ó Pai. Esse não será que irá nos dificultar, ó Pai, a nossa fé em Ti, ó Deus. Esteja conosco, ó Pai, nos guarda, nos dê cada vez mais dias e noites abençoados, ó Deus, por Ti. Em Teu nome que eu oro, amém.